Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema que o Vejam Só vai discutir hoje foi a sugestão de um telespectador e reflete um problema bastante delicado. Na verdade, um homem admite ter traído a sua esposa. Ele é cristão, mas traiu a esposa, soube do acontecido e se divorciou e acabou casando-se de novo. Então a mulher, né, a esposa, a parte inocente, usou aquilo que está nos evangelhos, né, e se divorciou, já que o marido a havia traído, e casou-se outra vez e seguiu a vida dela. Quem escreve para o programa é o traidor, o marido que foi infiel. E ele diz que ele está arrependido e também deseja refazer a vida, casar-se outra vez, à semelhança do que ela fez. Nós já discutimos várias vezes aqui, vejam só, ao longo de todos esses anos, a questão do divórcio e quase todas as vezes o consenso foi de que a parte inocente tem o direito de se divorciar e boa parte dos evangélicos admite um segundo casamento para quem foi traído. Há resistências em relação a isso, é verdade, mas quando se é segundo casamento é só para a parte inocente. Nunca eu vi aqui no programa ninguém defender ou mesmo discutir a situação do traidor. E essa oportunidade chegou hoje. A pessoa que foi infiel e que acabou pondo fim ao seu casamento, porque a esposa não quis continuar com ele, não podia mais confiar no marido, seguiu a vida dela, como é que fica a situação do traidor? Ele tem, biblicamente falando, é lógico, o direito de contrair novas núpcias? O fato dele ter se arrependido anula o pecado dele e ele pode então refazer a vida, já que a esposa não quer ele de volta, então ele pode procurar outra pessoa ou ele está condenado a viver eternamente sozinho. Se ele quiser agradar a Deus, qual deve ser a postura desse homem? Está no ar o ver. Olá, é com alegria que estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você para participar do programa, votando em nossa enquete, concorrendo assim aos presentes que nós temos e mais do que isso, né, nos ajudando a responder à pergunta que o telespectador nos faz. É uma situação delicada, difícil, mas infelizmente comum, né? Como você aconselharia um homem que foi infiel no casamento e por causa disso perdeu a sua família e agora arrependido quer agradar a Deus? O que essa pessoa deve fazer? Para tratar do assunto, nós temos aqui o pastor Rogério Marcarini da Costa. Ele é ministro da Igreja Evangélica Congregacional Parque Cruzeiro do Sul. E graça, pastor Rogério, tudo bem com o senhor? Paz, pastor, tudo jóia, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Onde fica a igreja que o irmão pastoreia? A igreja ela se reúne na zona leste de São Paulo, perto de São Miguel Paulista, na rua Líbero Ancona Lopes, 564. O bairro lá chama-se Parque Cruzeiro do Sul também. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado. Do outro lado, voltando, vejam só o bispo Maurício Nogueira. Ele é ministro da Igreja Apostólica Unção e Adoração com Cristo. Paz e graça, bispo Maurício. A paz, pastor, a paz, pastor Rogério, a todos os ouvintes. É um tema que temos que enfrentar na atualidade, porque a igreja não deve combater os efeitos, mas sim combater as causas das coisas, né? Então, é um tema realmente bastante delicado para se tratar, mas a Igreja de Cristo, assim como Jesus enfrentou tudo que existia naquela época, é algo que nós precisamos enfrentamento também. Onde fica a igreja que o irmão lidera? No bairro do Tatuapé, também na zona leste de São Paulo, ali perto da Biblioteca da Celso Garcia. Dá o endereço. É Rua Henrique Lindenberg, 78. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e a gente volta com a opinião dos convidados e a sua, aqui no Vejam Só. Casais sobem ao altar esperando que o amor e o casamento sejam eternos. Mas nem sempre o felizes para sempre acontece. Às vezes não com aquele parceiro.
Depois do divórcio, muitas pessoas dão uma segunda chance ao casamento. Ou pelo menos tentam. Bom, eu fui casado. Casei cedo, estava na igreja, né? Acabei casando cedo, acreditando que tinha encontrado a pessoa para passar os bons e maus dias comigo, né? Passar ao seu lado, a minha velhice e ela idem. O tempo foi passando, você vai conhecendo melhor a pessoa, vai se desiludindo, mas você acha que aquilo é coisa da sua cabeça. E ao passar do tempo, o amor vai acabando, a felicidade vai se tornando muito distante e quando você menos espera, você percebe que você já não tem mais vontade de voltar para casa, começa a arrumar motivo para ficar na rua e o tempo vai passando. E aí, justamente por não ter motivo de voltar para casa, você acaba frequentando lugares que não são legais, né? Conhecendo pessoas que não têm um objetivo na vida. E acabei traindo a minha esposa, ela acabou descobrindo. E assim ela acabou se separando. Eu falei pra ela que ia trair, ela também ficou sabendo. O tempo foi passando, né? Me arrependi disso amargamente. Porque eu não casei pensando em me separar. Casei pensando em ter filhos, né? Ser feliz realmente, né? Que todo homem, que toda mulher procura. Mas nessa separação, minha esposa acabou seguindo o rumo dela e foi ter outra vida. Casou novamente. E eu quero ser feliz, quero buscar uma pessoa para vir ao meu lado. Uma das dores emocionais mais devastadoras é a de ter sido traído pela pessoa amada. Isso porque quando se casa por amor, o vínculo afetivo formado ao longo do namoro, do noivado e finalmente o casamento é muito forte. E o nível de confiança depositado no cônjuge passa a ser um dos mais profundos nas relações humanas. Quando há infidelidade, quebra-se muita coisa. E o perdão se faz necessário em algum momento no futuro. Claro que cada caso é um caso. Por exemplo, uma pessoa que traiu a mulher ou o marido e fica arrependida. Você acha que ela pode se casar novamente? Queremos saber o que os convidados dessa noite pensam desse assunto e você também, Pastor Heber. Esse é o programa Vejam Só. Acompanhe. É isso aí. Estamos de volta, né, com o programa Vejam Só. Você assistiu aí a matéria da Jéssica, onde ela entrevistou com voz disfarçada. Claro, a pessoa não vai querer se identificar de modo algum, né? Mas no depoimento dela, ela disse que, por uma série de razões, traiu a esposa, embora fosse cristão. A esposa descobriu, não confiou mais no marido, foi embora, casou-se de novo. E ele, agora arrependido, quer se casar, mas não sabe se Deus aprova o novo casamento dele. E você, não eu, que a Jéssica falou para eu dar a minha opinião. Eu só vou fazer pergunta aqui, esse é meu papel, né? Mas você aí de casa pode e deve responder. A enquete está no site vejamsó.com.br. E se você votar na enquete, você se habilita antes do programa. Vamos conhecer agora a opinião dos nossos convidados. A opinião inicial, depois a gente vai poder apertá-los, como a gente sempre faz aqui, né? Pastor Rogério Marcarini da Costa, ele é ministro da Igreja Evangélica Congregacional, aqui no Parque Cruzeiro do Sul, na Zona Leste de São Paulo. Pastor Rogério, se esse irmão fosse membro da sua igreja, sua ovelha, né, qual seria a resposta que o irmão daria para ele? Sendo ele um cristão, nós colocaríamos a palavra na frente dele e mostraríamos que a recomendação das Escrituras é que ele não se casasse mais, que ele se mantivesse ali na sua condição de divorciado, se dedicando às coisas da sua vida e do Senhor, e não se casasse mais. Ele não teria mais opção. Como um conselho, né? Como uma ordem, né? Por causa do o fomentador do divórcio, nós preferimos manter essa segurança, porque na Bíblia diz que se divorciou, não se case. Então, a primeira opção para ele era não se casar, até porque existe uma grande possibilidade dele
continuar no pecado que gerou o divórcio, que é o adultério, né? Então ele já cometeu o adultério antes, desfez o casamento e casar-se novamente continuaria nesse pecado. Como são situações muito delicadas, a gente prefere recomendar aquilo que nós vamos ter a certeza que ele não vai errar. Se ele não se casar, eu tenho a certeza que ele não erra. Se ele se casar, aí pode ter um problema de má interpretação das Escrituras e aí ser condenado. Tá bem. Muito obrigado. Agora a opinião do bispo Maurício Nogueira, que é da Igreja Apostólica Unção e Adoração com Cristo. Bispo Maurício, se ele fosse membro da sua igreja. Olha, pastor, diante daquilo que, quando me proporam o tema, eu disse sim, que ele poderia por causa de duas condições. Primeiro, que o arrependimento. E segundo, que a esposa, que a Bíblia diz que deveria ser gerado um perdão, mas por causa da dureza dos corações, que foi o que Jesus disse, ela com todo o direito, porque a Bíblia também autoriza o divórcio por causa de relações sexuais ilícitas, ela que se casou de novo. Porque a Bíblia diz que se o marido se separar da sua mulher e ele quiser casar, que ele case com ela de novo. Só que isso já não seria mais possível porque ela já contraiu um novo matrimônio. Então, nesta condição deste tema, se esta mulher, por exemplo, tivesse se casado, ele não poderia se casar com outra. Ele deveria, se ele quer se casar, casar-se com ela novamente. Mas nesta condição, não. Eu acredito porque na mulher que foi pega de João 8 em flagrante adultério, todo mundo veio à lei, manda apedrejá-la. O que o senhor diz? Ele escreve na areia o Senhor e depois ele pergunta para a mulher, cadê os que te acusavam? Cadê aqueles que te acusavam pelo teu adultério? Se tem alguém aqui? Ele falou, não, não tem. Eles foram embora? Foram. Então, contudo, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Agora, essa pessoa que aconteceu isso, ele não pode casar com a pessoa que ele adulterou, porque senão não existe arrependimento. O que existe, na verdade, é uma embromação para querer enganar as Escrituras. Eu estou entendendo nesse texto que ele se arrependeu, se apartou do adultério, porque ele está arrependido, e aí passaram-se um tempo com outra pessoa, ele vai e tenta reconstruir a sua vida. Porque senão Jesus não diria para a mulher, vai. Quer dizer, vai para continuar escrava do seu pecado? Se ele diz assim, vai e não peques mais. Então, eu entendo que por conta do tema, ele se arrepende. A Bíblia diz que nós devemos gerar frutos dignos de arrependimento, lá em Mateus 3. E aqui a mulher já é casada. Ele não tem como cumprir, porque a Bíblia diz assim, se ele quiser voltar a casar, ou seja, ele pode voltar a casar. Só que ele deveria voltar com a mesma mulher, mas neste caso não existe a possibilidade, porque ela já se casou. E se casou e ela não tem nenhum problema de ter se casado. Mas o que a Bíblia, em primeiro lugar, recomenda era que ela o tivesse perdoado. Então, mas ele pode casar de novo, desde que não seja com a mesma esposa, porque ela já está casada, e também não pode ser com a pessoa que motivou o adultério. Não. Tem que ser uma terceira mulher. É que depois mas o senhor faria o casamento? Eu faria o casamento, sim. Tá bom. E você aí de casa? O que é que você responderia? Vamos lá. Vejam só.com.br, o nosso site, você vai encontrar lá a seguinte enquete. Esse homem pode se casar novamente? Primeira resposta, sim. Afinal, ele está realmente arrependido? Certo? Vai. Então, pode. Não, pois ele foi o traidor. O cara traidor não pode, só a parte inocente que tem o direito de se casar de novo, safado, sem vergonha, pilantra. Terceira resposta, que é a minha, eu não sei. E eu não sei mesmo. Engraçado que ninguém acredita quando eu falo aqui que eu não sei. Mas eu não sei. Por isso mesmo, tenho aqui dois homens de Deus que vão ajudar a responder. Você votou na enquete, você pode ganhar o kit da Agrade, a camiseta da Agrade mais a caneca, olha lá. Vejam só a caneca que todo mundo quer e a camiseta que todo mundo deveria vestir, né? Tornando-se aluno ou aluna da Agrade.
mais de 600 filiais, começando o curso bíblico, todas elas agora no segundo semestre. Então você pega o telefone que vai aparecer aí na sua tela, anota e amanhã, no horário comercial, você liga para lá. 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819, tá? Liga lá na grade em São Paulo, se informa a respeito do endereço mais próximo da sua casa da grade e torne-se um aluno do curso bíblico nosso. Tem vários outros cursos também. Tem curso de Libras, tem curso de inglês e espanhol, tem curso de música, canto, tem curso de capelania, evangelismo, de teologia, de pós-graduação em teologia, tem curso de todo tipo lá. Nem todos em todas as filiais, é claro. Então, você vai pegar a informação certinha da sua filial, quais são os cursos que tem ali, além do bíblico. O bíblico tem todas, tá bom? 3115-0819 em São Paulo. Pastor Rogério Marcarim da Costa, ministro da Igreja Evangélica Congregacional. O senhor não faria o casamento de alguém que traiu a esposa foi embora, ele quer refazer a vida, quer andar direitinho nos caminhos de Deus, o senhor não faria o casamento dessa pessoa? Não, nesse caso não, porque ele já é cristão. Né? Geralmente a gente faz casamento nesse sentido quando a pessoa tem esse histórico antes da sua conversão. Né? Então, tem pessoas lá que chegam à igreja, né, e não eram cristãos, e se casaram, divorciaram, e hoje estão no relacionamento. Eu faço. Agora, se eu já cristão, sabendo, ciente, aí vai ficar um pouquinho complicado, né? Mas as pessoas são livres, né? Hoje, se não conseguir casar aqui, vai em outro lugar e alguém vai fazer. Então, mas eu particularmente, nesse caso... E pode ser membro da sua igreja? Então, também é outro problema, porque se a pessoa não vai se casar sendo membro da nossa igreja, e se casa, ele não se torna membro. Não vai poder ser membro também. Porque para a pessoa ser membro da igreja tem que estar com sua situação civil regularizada. Né? Então também não se torna membro. Vocês são ranheta lá, hein? Não podemos abrir mão de alguns princípios, né, que a palavra do Senhor diz. Isso vai forçando também as pessoas a entenderem melhor o Evangelho. O Evangelho de Cristo veio superar a lei de Moisés. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor está lá na sua igreja. Ele não consegue seguir seu conselho. Sim. Até porque ele está parado, tal, quer refazer a vida. Ele vai lá na Igreja Apostólica Unção e Adoração em Cristo e o Bispo Maurício faz o casamento dele. Mas ele quer ser membro da sua igreja porque ele gosta da doutrina da igreja congregacional. Aí pode? Ele e a esposa? Se nós soubermos do caso desde o princípio, nós não vamos deixar. Que igrejinha ranheta sua, viu? É chato, né? Então, a igreja boazinha, bacana, legal, da hora, é a igreja, como é que chama? Apostólica Unção e Adoração. Lá pode tudo, né, bispo? Não pode tudo. Como não Lá pode? Não pode tudo. O senhor falou que pode. Essa questão aqui, nós estamos tratando o assunto conforme está ali, porque se a pessoa ela tem um arrependimento, também nós não podemos ficar. Porque quando Jesus fala para aquela mulher que ele está sendo pego em flagrante adultério, ele não está dando uma carta de liberação para ela fazer o que ela quer. Ele está dando uma oportunidade dela recomeçar a dizer, vai e não peques mais. Agora nós vamos fazer o que? Vamos manter a pessoa distante daquilo que ela pode viver querendo reconstruir, assim como a mulher dele teve, com autorização bíblica, ela teve a oportunidade de reconstruir a sua vida. Porque a traição não gera problema só para quem foi traído, mas para o traidor a consequência é muito pior. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nós não permitimos tudo, mas ele já não está mais na condição do adultério. Então, o que Jesus pregou de arrependimento, nós temos que abolir da Bíblia, porque não tem arrependimento nesse caso. Então nós somos o quê? Os julgadores, não aqueles que cumprem a palavra. Quer dizer, então, já que ele se arrependeu, ele pode casar de novo. Se ele gerou frutos dignos de arrependimento. Quais seriam esses frutos? Por exemplo, abandonar esse fato que deu caso a esse adultério e destruiu a família dele. Certo. Esse é o primeiro fruto. E se ele estiver com ela, aquilo que eu disse no começo, ele não pode casar porque ele é arrependimento. E quando a Bíblia diz assim, lá em 1 Coríntios 7, que ele diz assim, não se separe, mas se vier a se separar, que não se case, que foi o que o pastor Rogério disse, ou que se reconcilie com o seu marido, ou com a sua esposa. Então, ela tinha um princípio, que o primeiro princípio que está em
em Mateus 19 seria aquilo que Jesus disse, que desde o princípio o homem deixa o pai, sua mãe e a sua mulher. Mas por que se pode dar carta de divórcio hoje? Por causa da dureza do coração. Porque Jesus falou assim, não era assim desde o princípio. Quer dizer, porque senão, qual é o princípio do perdão então? Por que eu vou perdoar quem não erra? Quer dizer, perdão, arrependimento é para quem errou. E o Senhor, em várias passagens, diz sobre arrependimento no Novo Testamento. Quer dizer, que a pessoa que cometeu adultério, então, ele tem a perpétua dela. Tá. Bom, o tema de hoje foi uma sugestão. Evidentemente que eu não vou identificar a pessoa que sugeriu, né? Porque alguém pode entender que foi essa pessoa que viveu esse drama. Não necessariamente. Ela pode ter visto isso em algum lugar e sugeriu o tema. Mas você, enfim, essa pessoa vai ganhar esse presente aqui. Ela é de Sorocaba, no interior de São Paulo, usou o Facebook e sugeriu o tema que hoje estamos pautando, tá? Vai ganhar esse presente. Esse livro aqui você não encontra para comprar. É um livro que foi produzido especificamente para os brasileiros que vão para o Haiti servir nas Forças Armadas lá. São 99 sermões, meditações, cada uma delas baseada na palavra "E disse Jesus", né? E disse Jesus. Isso aparece 99 vezes. Então, 99 mensagens foram sobre "E disse Jesus" por autores brasileiros, quase na sua inteira maioria, alguns conhecidos, outros não, né? Mas é muito edificante, tá bom? Quem quiser um presente como esse, haja dessa maneira, né? Entra no facebook.com/programa Vejam Só, ou no Twitter, @programa Vejam Só, ou no próprio site do programa tem uma aba lá, sugestão de temas. Você sugere o tema, ele sendo pautado, você ganha um presente do programa Vejam Só. A gente vai para o intervalo, voltamos já com algumas coisas que eu preciso apertar aqui dos convidados do Vejam Só. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só para o momento mais gostoso da nossa edição de hoje. É aquela hora em que você aparece aqui no quadro Vejam Só quem assiste ao Vejam Só. Muito bacana, porque você se você ainda não fez, você vai fazer o seu autorretrato e colocar no facebook.com/programa Vejam Só, identificando todos que aparecem na foto e também o lugar onde você mora. Assim vamos se conhecer e você ainda vai concorrer a um brinde. Não, um presente, brinde nada, um presentão do programa que a gente vai sortear em dezembro, tá bom? Vamos lá. A primeira foto de hoje vem de Minas Gerais, cidade de Contagem. É do Ailton Antônia e Ailton Filho. Aí. Ah, não. Ailton, Antônia e o Ailton Filho. Né? Tá certo, a família é legal aí. A segunda foto não tem identificação do local, só das pessoas. É o Eduardo e a Rosângela, né? E tem um gato, coitado, lá no meio, né? Então, ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão fazer outra postagem desse autorretrato, identificando o gatinho, ou a gatinha, não sei, né? E também o lugar onde vocês moram. Tá bom, Eduardo? A foto número 3 vem do Rio Grande do Norte, a cidade de Natal. Jeiane e Jamile e Patrícia. Tá aí, ó. Jeiane, a Jamile e a Patrícia. A Jamile não tem idade para estar assistindo o programa, nem a Patrícia, eu acho. Mas a Jeiane está aí segurando a barra, né? Legal. De Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, a Kelly Lescano. Valeu, Kelly. Que Deus te abençoe bastante, viu? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E a de Taquara, lá no Rio de Janeiro, né? Renata Santana. Taquara é o bairro onde fica a sede, né? A nossa sede do nosso grupo lá no Rio. Valeu, Renata. E a última foto vem de Cidade Ademar, no bairro da capital paulista. Silvio Moreira e a dona Marlene, que é a mãe, né? E ele faz questão de bater a foto com com esse pano de chão travestido de camisa para provocar a minha ira, né?
Silvio. Tá bom, vai. Fazer o quê? Deus abençoe vocês. Muito bom. No bloco anterior, o tema de hoje é um tema complicado. Um irmão traiu a esposa descobriu, desfez o casamento, divorciou-se, casou-se outra vez, foi embora, seguiu a vida dela. Ele se arrependeu e ele quer se casar outra vez. Ele é crente, né? Ele quer se casar de novo, mas não tem certeza se Deus o abençoa. O reverendo Rogério Marcarim da Costa, da Igreja Evangélica Congregacional, diz que não pode. Só a parte inocente pode casar de novo ou só divorciar, reverendo? É permitido a ela casar, não é obrigado ela casar, né? Então, ela teria opção, a primeira opção dela seria perdoar e se reconciliar com seu esposo. Agora, ela optou por não perdoar, que também já é um pecado, né? E adquirir outro casamento. Mas nós entendemos, a grosso modo, que nessa parte parece que a pessoa fica liberada para, se quiser, adquirir um outro. Mas a gente sempre volta, né? O conselho da Bíblia é que não se case. Tá bom. Mas ela casou. Agora ele quer casar e o reverendo Marcarim diz que ele não pode porque ele deu causa ao divórcio e ele não tem o direito de se casar de novo. Já o bispo Maurício Nogueira, da Igreja Apostólica Unção e Adoração com Cristo, já diz que pode se casar de novo sim, principalmente baseado no fato de que ele está genuinamente arrependido. Bom, vamos lá. Reverendo Rogério, um dos argumentos que o senhor usou para sustentar a sua resposta é de que se ele se casar de novo, o senhor ainda disse assim, é muito provável que ele continue no pecado, porque da mesma maneira como ele traiu a primeira esposa, poderá trair a segunda e assim continuar no pecado. Se ele não se casa, ele não erra. Sim. Né? O senhor disse esse argumento, certo? Exatamente. Agora, ele quer se casar justamente para poder ter vida conjugal. E se ele não se casa, é aí que ele vai pecar, meu irmão. Não, o que a gente fala assim dele não continuar no pecado é que nós não temos a convicção plena, segundo as Escrituras, de que ele está habilitado a se casar sem estar debaixo de uma condenação de pecado. Então porque nós não temos a clareza do texto bíblico, dizendo assim, o homem que pecou, o cristão que, sabendo que não podia pecar, desfez o seu casamento, mas não desfez a sua união, porque quem desfaz a união é só Deus, né? Que Deus uniu, o homem não consegue separar. A gente não tem a clareza na Bíblia de dizer para ele, vou dizer para ele assim, nós não conseguimos olhar na Bíblia o seu caso e dizer para você, pode casar que você está livre, que você não vai errar. Nós dizemos assim, a única coisa que a Bíblia diz é, ele aconselha, não se case, porque na dúvida é melhor você ganhar a salvação. É melhor entrar no reino do céu sem um olho, sem uma mão, do que todo para o inferno. Na Bíblia de Jesus diz claramente, para os seus discípulos, essa talvez seja uma questão muito importante. Uma coisa é Jesus falando com os fariseus, outra coisa é ele falando com os discípulos. Com os discípulos ele diz assim, todo aquele que se divorciar da sua mulher e se casar com outra, comete adultério. Então o texto está lá em Mateus 10, 11. Todo aquele que se da sua mulher e casar com outra, comete adultério. Aqui, o texto não está falando sobre traição que gerou. Não está preocupado em saber que gerou o divórcio. Divorciou, casou com outra, comete adultério. Nesse caso, nós damos mais valor aos católicos nessa posição, porque eles são muito mais determinados e firmes com essa doutrina do que os evangélicos atuais do Brasil, que são complacentes em relação a isso. Um padre não faz segundo casamento por hipótese nenhuma, só por viúva, né? E os evangélicos, talvez por uma questão de conveniência ou de não perder, a gente tem aberto esses precedentes. O senhor acha que foi por isso que os evangélicos abriram, bispo? Eu não tenho essa firmeza. Uma coisa que o pastor está falando, uma coisa que precisa ser clara, é o que diz em Hebreus 13, 4. Que digno entre todos seja o matrimônio. Isso precisa ser bem claro. Só que nós temos que enfrentar a situação que nós vivemos. Isso, se uma pessoa está, então,
nós temos que primeiramente abolir o arrependimento da Bíblia. Porque a pessoa, primeira coisa, se o matrimônio ele tem que ser honrado e tem que ser pago um preço para ele. Só que depois que a pessoa se arrependeu, o que me assusta no Evangelho é a mesma coisa que assustava, acho que, Jesus lá com os fariseus. É colocar um peso, porque como a pessoa é evangélica, ela se tornou o quê? Um semideus, ele não erra mais. Mas a Bíblia diz que em 1 João, que quem diz que não tem pecado já se faz mentiroso. E quando ele diz isso, ele já mudou até a paternidade, porque o pai da mentira é o diabo. Então o pai dele já é o diabo. Então, só que eu ouvi a minha vida inteira, e eu ouvi já em pecadinho e pecadão, existem direções diferentes de Deus para cada pecado. Por exemplo, a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Mas ele não disse se a pessoa era convertida ou não. A pessoa então que adulterou, ela não precisa mais se converter, ela que vai para o inferno. Porque ela não, mesmo se arrependendo. Então eu vejo que, em primeiro lugar, assim, eu não faço casamento e nem por ninguém por conveniência. A minha posição é clara. Se ele chegar para mim e falar assim, eu quero casar com a mesma mulher que eu adulterei, eu não caso. Mas ele está legalizando a situação dele. Não, mas ele não houve arrependimento. Sem arrependimento, aí eu concordo com o pastor Rogério que ele está fadado a passar por um grande problema. O senhor está só espiritual. mandando ele trocar de mulher de novo. Não, peraí. Opa! Peraí, não estou mandando porque ele não é casado. Em primeiro lugar, ele pecou. Então, aí ele vai falar, como que eu vou me vou ter que fazer de novo porque é não, o mas pastor. o tema é outro, pastor Heber. O tema é claro, ele se arrependeu. Porque sem arrependimento não existe como que o perdão se consolide. Porque arrependimento não é simplesmente largar as coisas, é voltar a praticar o que Deus quer. Isso que é o genuíno arrependimento. E o que é que Deus quer nessa situação? Que ele se case ou que ele fique solteiro? Que ele, se ele estiver arrependido, não é mais a mulher fruto do que causou o adultério e a destruição. Ele reconstruiu a sua vida, ele conheceu outra pessoa e ele deseja casar para não viver se abrasando, que é o que Paulo também diz. É melhor que se case do que se abrase. E a Bíblia também diz em Salmo 42, vai ficar um abismo chamando o outro, porque ele adulterou, agora ele vai viver na prostituição, agora que ele adulterou, ele vai viver na fornicação. Então, se ele não estiver com a mesma mulher e arrependido, não se trata de conveniência, se trata da Bíblia. E aí, reverendo, que a ponderação do bispo é bastante... Então, uma coisa é você se arrepender, porque o arrependimento é a base da salvação, né? Uma coisa é você se arrepender, outra coisa é você ter uma condição, né? Então, você pecou, você adulterou, desfez o casamento, você se arrependeu, amém, você está salvo. A questão aqui é o segundo casamento, né? Se é lícito alguém que gerou o divórcio, se é lícito a ele, se é legal a ele, se é que existe esse termo nos evangelhos, né? Se é legal ele se casar de novo. Eu entendo que Jesus, se nós vivêssemos na lei de Moisés, era muito mais fácil. Qual era a lei? A lei de Moisés é dar carta de divórcio e está tudo certo. Lavra um documento dizendo, olha, eu não quero mais, eu me divorcio, estou livre. Jesus veio, de certa forma, ele potencializou a questão, porque como Jesus é o segundo Adão, ele veio reconstruir a raça. Certo. E aquilo que nós temos como casamento, diante de Deus, que foi feito antes da lei, é indissolúvel. Então, Jesus falou para os seus discípulos, né, quando é interrogado os fariseus, ele diz algo, mas para os discípulos ele diz algo a mais. Ele diz assim, se alguém se divorciar da sua mulher e casar com outra, comete adultério. Se a mulher se casar, também comete adultério. O evangelho do reino, ele é muito maior, ele é muito mais, podemos dizer assim, pesado do que a própria lei de Moisés. Ok, bom. Então, o conselho para ele é, você é um discípulo de Cristo? Obedeça ao que Cristo diz. Eu, no meu caso, diria para ele, eu não tenho argumentos para dizer para você, se bem que humanamente falando, socialmente falando, eu diria para ele, olha, socialmente era melhor você se casar. Agora, biblicamente, eu não consigo ter na palavra do Senhor um texto que autentica o seu segundo casamento como líder. Como é que ele faz com a sexualidade dele? Aí ele vai ter que saber se dominar, porque todos os seus sentidos são disciplináveis. É mesmo?
Paulo mandou as moças que ficam viúvas casar de novo, porque senão Viúvas, elas mas ficam dando encrenca. elas podem casar a hora que quiser. Mas o primeiro o primeiro não manda. O primeiro Por que conselho, não é dominável para a moça que fica viúva? O primeiro conselho para uma moça viúva é que não se case. O primeiro conselho. Solteiros e viúvos. Não, qualquer um. Viúvo, ali é generalizado. Eu quero que você permaneça igual a mim. Solteiro ou viúvo, que não se case. Nós não sabemos se Paulo era solteiro ou se ele era viúvo. Não é? A segunda é, se ela não consegue viver uma vida para o Senhor, então viva para o seu marido. Porque quem vive no casamento está dividido. 50% para o reino, 50%. Não é desse texto que eu estou falando da carta de Paulo a Timóteo. Fala, Timóteo, não escreva viúva jovem na igreja, abaixo de 60 manda ela anos, se casar. Exatamente. Abaixo de 60 anos tem manda uma se regra casar, diferente. Porque senão ela fica dando encrenca na igreja. Quer dizer, a viúva tem que casar para não dar encrenca. Não é que tem que casar, sujeito que já deu encrenca tem que continuar a virar Mas não é viúvo. frade. Não é viúvo. Viúvo é uma coisa. O que nós temos que enfrentar, pastor Weber, na minha visão, é o tema proposto. Então. Se ele se arrependeu, a mulher tem um novo casamento, e eu frisei bem no início. A mulher tem um outro casamento. Ele não vai lá atrás da mulher para destruir o casamento que ela já refez. Fala, não, eu que sou teu marido, velho. Não. Ele conheceu outra mulher fora da origem do pecado. Uma terceira. Uma terceira, não. Aquilo lá deve... Porque eu entendo que nem o reverendo começou o programa, que se ele foi e confessou para a mulher, ele se arrependeu. Sim. E ele mesmo falou para a mulher, com toda certeza, querendo reconciliar o seu casamento. E não pôde. E não pôde porque ela, pela dureza de coração, não quis. E a Bíblia diz que ela poderia não querer mesmo, mas ela deveria ter perdoado ele. Então, o que acontece é uma coisa, é um caso bem diferente. Hoje ela não quis perdoar. Agora ele não pode viver condenado por um erro. E eu, assim, o pastor citou dos padres, da Igreja Católica. A Igreja Católica, eu não sei, para mim ela não é referência nenhuma em nada, porque eu não vejo nada de bom lá. Eu posso falar porque eu fui muitos anos de lá. Eu era coordenador de missa. Eu era o coordenador da missa dos jovens por muitos anos. A Igreja Católica não tem nada de bom. O fato dela não fazer o segundo casamento, então nós vamos começar a achar que é bom, ou ela ordenar o padre não casar, só porque tem problema. Que é ruim. Então, agora, o fato da gente deixa eu pegar fora uma do fala contexto, do senhor aqui. Vou pegar uma fala do senhor, eu quero indagar do reverendo Marcarinho. Reverendo, o bispo tem deixado bem claro que não houve a reconciliação porque a esposa ferida não quis perdoar o marido. E Jesus disse que isso se dá por causa da dureza do coração, e Deus releva a dureza do coração nesses casos, certo? Mais ou menos. Não. Ele releva. Deus não releva a dureza do coração. Ele fala, isso... Ele enviou Cristo para tentar ajustar isso dentro daqueles que vão se ajustar ao Evangelho. Mas quando não consegue, se a mulher não conseguiu perdoar, então, não consegue essa confiar. dureza de coração não vale para o Evangelho. Como é que vale para a lei, não vale para o Evangelho. Para o reino de Deus não vale a dureza do coração, vale o princípio, porque é isso que Jesus veio retomar. Jesus veio retomar o princípio. Não era assim desde o princípio. Por que Moisés... A mulher era convertida assim como ele, pastor? Se a mulher era convertida, então valia para ele. Jesus falou assim, Moisés liberou, não foi Deus que liberou. Não é assim, com Deus não é assim. Moisés liberou por causa da dureza do coração de vocês. É um consentimento humano. Mas o que Moisés fazia não era por orientação de Deus? Também. Amanhã nós vamos discutir um dos tema 10 mandamentos qual que era? Não adulterarás. Dos mandamentos aí. Quem deu os mandamentos? Mas foi Deus? Quando Moisés permite a carta de divórcio, ele estava desobedecendo a Deus? Não, ele estava fazendo consentimentos. Então, muito bem. Deus releva a dureza do coração porque o homem não é o que Deus gostaria que fosse. Mas Deus não pode relevar a fraqueza do sujeito que traiu a esposa e quer ter uma vida limpa daqui para frente? Não. É o que a gente está falando aqui, querido. Você pode se casar, só que eu não tenho um argumento bíblico claro para dizer para você que você vai estar salvo. Você está colocando uma espada de condenação em cima da cabeça dele. Não, ele não se casando, ele está salvo. Mas e o texto da mulher adulta? Ele não se vivendo por aí... se converter, né? Reverendo, ele não se casando, mas vivendo por aí... Não pode viver por aí, então... é o contrário. Ó, deixa eu só falar para vocês. A questão lá de Timóteo, quando Timóteo fala das viúvas mais jovens, ele diz assim, ó, que elas querem se casar.
E a questão é, elas precisam ter um compromisso com Cristo. Assim, elas trazem condenação sobre si mesmas por haver rompido o seu primeiro compromisso, que é com Cristo. Então, a opção de se casar também é um compromisso. A viúva fala assim, não, eu não quero me casar, vou me dedicar ao Senhor. Amém. Ela vai quebrar esse compromisso também. Não, também não, né? Unicamente. Então, essa questão do segundo casamento, eu digo para a pessoa, quer casar? Case, você é livre. Nós não vamos impedir ninguém de casar. A questão é, vamos falar sobre se é lícito ou não, dentro do reino, do evangelho, de seguir a Cristo. Digo para você, eu não vou te dar esse aval dizendo para você, pode casar que está tudo liberado. Então, mas eu não tenho mas o que eu entendo quer dizer, então, que a pessoa que errar, ela não tem que se preocupar em se arrepender, porque... Não, arrepender, tem que se arrepender. Mas então, Com mas certeza. o que vale o arrependimento? Para mim ficar debaixo da condenação, se a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, mas se arrependeu, está perdoado. Mas a se questão está perdoado, é o segundo como que ele vai casamento. ser condenado na segunda ação? Pois é. Se ele está perdoado, e se a Bíblia diz, se nós temos que perdoar, nós temos que perdoar 77 vezes 7, mas está dizendo para o povo. Então, mas ali... Porque quer dizer que eu e o pastor estamos... porque nós nos convertemos, nós estamos fadados a nunca mais ter o perdão. Porque o perdão, a união de um homem e de uma mulher foi dado antes da lei. Então, tudo bem. Hoje nós não estamos falando de uma transgressão à regra com relação ao pecado. Nós estamos falando de uma constituição humana que foi feita na criação do homem. Deus criou o homem para se unir a uma mulher e os dois tornarão um. Uma só Essa carne. questão desse um vem Gênesis antes de 2, lei, vem antes de 24. Moisés, vem antes de qualquer coisa. Então essa união é indissolúvel diante de Deus. Não, mas nós vamos enfrentar o tema assim? Não, você fica condenado. Não é você condenado. vai ficar saindo. Deixa eu fazer uma perguntinha. Não é condenado. Ele está condenado a não casar mais. A assim. igreja... Sim. Não, ele é uma provavelmente sim. condenação. Ele está dizendo isso. Não é claro. condenação, que é ele uma tá bênção. condenado. A igreja congregacional, congregacional, ela não adota a confissão de fé de Westminster? Ela não adota, não. Não? Não. O que os congregacionais têm a sua declaração de fé que é brasileira. Ah, não é a confissão de fé de Não. Westminster? Bom, então não posso fazer a pergunta que eu ia fazer. Mas tá bom. Agora, Bispo Maurício, tem que apertar o senhor também. Isso. Só o reverendo não dá, Não, né? não Tem dá, que apertar o tem senhor que também. sobrar. Me aperta aí. O senhor falou aqui várias vezes, hoje, que um dos sinais de arrependimento do genuíno do sujeito em questão é que ele até pode se casar de novo se ele mostrar verdadeiro arrependimento. Por exemplo, não sendo com a mulher com quem ele traiu a esposa. Exatamente. Certo? O senhor tem sido bastante enfático nisso. Mas, quando a gente olha para a Bíblia, nós nos deparamos com um exemplo bem ao contrário do que o senhor acabou de falar. Ok. O caso de Davi com Batseba. Ok. Davi traiu, Batseba traiu o marido, Urias, com o rei Davi. O rei Davi casou-se com Batseba usando de uma estratagema para matar o marido, para que ela ficasse viúva e ele pudesse se casar com ela. E ele fez tudo isso. Ele se arrependeu, escreveu 2 salmos lá, qual que são? 32 e 51, né? Salmo 32 e 51, especificamente como arrependimento desse pecado, mas ele se casou e viveu o resto da vida com ela lá. Esse é um caso típico da Bíblia. Hã? Esse é um caso típico e único da Bíblia. Esse caso. Só que ele gerou todo um mal e ele se valeu da autoridade que ele tinha. Ele se valeu da autoridade de ser o rei da situação, porque ninguém iria aceitar aquilo daquela maneira se ele não fosse o rei. Ele usou da sua autoridade humana. E nós estamos discutindo, ele e Davi também, ele demonstrou frutos dignos de arrependimento. Mas porque ele ficou com a mulher, o pivô ele ficou da com a coisa. mulher porque ele mandou matar o marido. E não é pior? E bem pior. Então... Mas a mulher ficou viúva e ele, com esse ato, quis reparar o ato, os atos pastor. ruins que ele... Bispo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se não ficar com a mulher, que foi o pivô da queda, é o sinal do arrependimento, Davi não deu esse sinal. Ele não deu esse sinal, valendo-se da sua autoridade, e porque se ele não tivesse mandado matar Urias, porque na verdade ele chama Urias,
porque ele queria esconder o pecado dele. Exatamente. Aí Urias falou, não, o povo está em guerra, eu vou dormir na porta aqui, eu não vou deitar com a minha mulher. Aí o plano dele se dissolve. Ele mesmo escreve a carta, o próprio Urias leva e coloca ele na frente do combate para ele ser morto. Então ele está se valendo da sua autoridade humana. Mas Deus não repreendeu Davi por causa disso. Ele abençoou o casamento Tanto de Davi com repreendeu Batseba. que a criança do problema morreu, ele foi envergonhado diante de todo mundo porque ele pegou, abriu um jejum, um pano de saco. Tá. E ele renunciou ao casamento com Batseba, ele tinha mais 6 esposas. Ele viveu com Ele qual não era delas? nem casado nessa época com ela. Pois que ele fez toda essa Não, lambança era casado, que ele tanto que o casou. filho morreu. Ele Não. era casado com ela e o filho morreu. Então, quem era casado? Davi e Batseba. Não. Nesse ato não, esse ato era o adultério. Sim, mas quando o casou-se menino depois. nasceu, ele já estava casado. Não, Não, casou-se Claro que depois. não, a mulher mandou avisar Davi que Isso, estava grávida. Exatamente. E aí ele traz Urias. Aí Urias- ele mata o homem e depois se casa, mas já estava grávida. Mas quando ela já casou. estava Eu grávida. o sei, adultério mas já- quando é que o menino morre? Ele morre depois que Depois de nasce. casado. Ele Ah, está sim. casado com ela. Isso. Mas certo? nasceu no ato. Vocês não estão Não, entendendo. entendi, Eu entendi a sua pergunta. Deus não condenou Davi por ter se casado com Batseba. Deus condenou Davi por ter adulterado com Batseba, por ter mandado matar Urias do jeito nojento que ele fez, mas Deus não repreendeu Davi por casar-se com Batseba. Tanto é que Salomão é filho de quem? De Betseba com Davi. Ah, ele tinha 6 esposas. E o herdeiro do trono, o tipo de Jesus, vai ser o filho de Davi com Batseba. Eu quero saber onde é que está a repreensão de Deus. Não, eu não estou dizendo assim de uma repreensão, mas nós não podemos falar que Deus aprovou o ato de Ah, Davi. tá bom. Imagina se ele tivesse aprovado, então. Não, Mas não, isso mas é- que aprovação ele tem porque matou um servo leal como Davi, um homicida, sendo que Davi praticou os dois atos que nos 10 mandamentos é condenável, não adulterarás e não matarás. E traiu, o fato né? de Deus ter perdoado, Matou a traição. então, o fato de Deus ter perdoado, aí é uma... Quando eu ministro esse texto, eu falo da traição dupla. A traição que ele cometeu no casamento e a traição como um guerreiro dele. É uma dupla traição que existe nesse texto. Só que eu estou dizendo assim, Deus, pelo arrependimento de Davi, eu acredito que Deus deu uma oportunidade. Então... E aí gerou, bispo Maurício, não é que eu vou falar Só que é eu uma escolhi. terceira mulher. Não é que eu não quero a mulher que gerou o pecado. Batseba não foi a mulher que gerou? Foi uma mulher. Se ele se arrepender, como Davi se arrependeu, mas eu acho algo muito complicado a gente acreditar nisso. Eu não sei se a pessoa vai estar arrependida, aí eu volto pro pastor, porque aí eu não vou Você tá começando a saber. concordar com ele, bispo. Não, aí eu não sei. Porque se a pessoa não tiver arrependida, eu concordo com o texto de Mateus 10, que ele se mantém, ele se torna um adúltero. Tá bom. Talvez Deus aqui, porque nós não conhecemos o coração de ninguém, quem conhece é o Senhor. Talvez o arrependimento de Davi foi tão profundo, que Deus falou assim, não, você, devido à lei que existe aqui, que a mulher não pode ficar sozinha, ela foi desonrada, você vai assumir ela, e por esse arrependimento Deus foi e deu esta oportunidade a Davi. Agora, que Deus não concordaria nunca com isso mesmo sendo Davi, a despeito dos seus efeitos, das consequências, senão, só porque nós temos uma, senão seria fácil, só porque nós temos uma bênção humana, nós podemos dizer que o nosso pecado foi perdoado. Reverendo Marcarinho, como é que o senhor vê essa questão de Davi com Batseba pro resto da vida e gerando Salomão com a bênção de Deus? E não só Salomão, hein? Teve outro filho que teve um nome muito significativo, mostrando que Deus estava abençoando legal. O Antigo Testamento é uma sombra, né, de Cristo e do favor de Deus. E no Novo Testamento ele se completa. Quando o casamento de Davi com Batseba dá continuidade e prosperidade, isso vem mostrar o favor e a graça que seria revelado em Cristo, dizendo que apesar dos erros, Deus suplanta os erros para abençoar o seu povo, mantendo a sua aliança. Então, a única possibilidade que eu vejo de Deus não condenar Davi, porque Davi, como rei, estaria quase que acima da lei. Ele comete alguns atos, tanto em pecado quanto em santidade, que superam a lei. Né? Davi comeu o pão da proposição. Mentiu Né? para o sacerdote. E não podia, né? Mas estava ali. Então, são coisas que a gente vê que é uma sombra da graça.
Porque se você vê a genealogia de Jesus, você tem Batseba, você tem Raabe, você tem Ruth, que são estrangeiros, né, simbolizando a graça, única e exclusivamente. No Novo Testamento, as coisas se completam e trazem a vontade de Deus de uma maneira totalmente plena e cheia, né? Então, a única possibilidade que eu vejo é a questão Mas se de Deus não faz manifestar a acepção graça. de pessoas na época da Porque todos graça, pecaram, né? se não tem acepção de pessoas, pastor, por que essa pessoa então não pode casar? Só o rei Davi? Porque agora nós estamos no Novo Testamento. Então, mas não tem Vocês vão acepção de responder. pessoas. Vocês vão responder essa pergunta no próximo bloco, a gente vai para o interjá. Peraí. Então é isso mesmo. Você que segue o missionário R.R. Soares, gosta do ministério dele, já ouviu falar do Periscope? Não? Então, tem um aplicativo que você baixa gratuitamente no seu celular, é só você ir na loja aí do seu sistema, né? E baixar o Periscope. E aí você se inscreve no Periscope, @RR Soares_. Quando você fizer isso, todas as vezes, e ele faz isso várias vezes por dia, que o missionário chamar você no Periscope, você vai assisti-lo em tempo real. Ele vai estar falando com você ao vivo, em tempo real. Não é gravado, não é... É ao vivo em tempo real. É como se fosse um WhatsApp de vídeo, né? É muito, muito legal esse aplicativo. Vai lá no Periscope, baixa gratuitamente, né, na loja do seu sistema, dependendo se é Android, se é iOS e tal. Baixa o Periscope, é de graça. E aí você se inscreve, @RR Soares_. E aí você segue o missionário, tá bom? Vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Vejam Só, que tem presentes para você, né? Presentes legais. O que você vai fazer? Você vai votar na enquete que está lá no site vejamsó.com.br. Tem como pôr a enquete de novo? Agora nós temos um quadro bacana, né? Bonito, para mostrar. Esse homem pode se casar novamente? Primeira resposta é sim, afinal ele está realmente arrependido. Segunda resposta, não, pois ele foi o traidor. E a terceira resposta é não sei. Votou na enquete, você pode ganhar o presente da grade. Se não ganhar, continua concorrendo ao kit Jô Rezende que a gente sorteia no sábado, na sexta-feira. E você... já é sábado, né? Quando o sorteio acontece, é sábado. Dá uma olhada no que você pode ganhar. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso você queira marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Valeu, Jô, que Deus abençoe você e quem for, né, vai de metrô, que assim você não se complica no trânsito. Bom, é a estação Ana Rosa no metrô. A Mari, da capital paulista, diz assim: não deve se casar de novo, porque vai trair de novo. Tem que pensar em se arrepender e tratar-se. E não ficar pensando já em outra vítima. Ô, Mari. A próxima vítima. Não, mas não é assim. Senão não se arrependeu. Mas, tá, vou fazer a pergunta para os dois pastores. Conversando com o reverendo Marcarini, são dois irmãos bastante experimentados e tal. A gente sempre fala, quando é caso de adultério, a parte inocente tem direito de se divorciar e tal. Até que ponto existe parte inocente, reverendo? Eu acredito hoje que não há inocente mais, né? No sentido de que o casamento ali, né? O que gerou essa traição? Um relacionamento, uma falta de
cumplicidade da esposa, né? Então, geralmente ali, quando a gente não sabe o caso, a gente dá 50% para cada um, né? Mas nada justifica uma quebra. Nada justifica uma quebra. A questão inocente. Não é tão inocente assim, né? Do mesmo jeito que a parte traída não é tão inocente, a parte traidora também não precisa ser o monstro que fala aqui. Exatamente. Né? Até porque ele pode se arrepender e pecar de novo. Que acho que ela está tentando falar assim, olha, ele tem que se tratar, curar esse desvio que ele tem para poder casar. Isso é o arrependimento. Esse é o arrependimento e voltar às velhas práticas. Porque nós estávamos falando de Davi, que o que está escrito em Romanos 12:11 é o quê? Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Então, se Deus deu uma oportunidade de perdão para Davi, esse homem para Deus, então, não tem nenhum valor. Só que a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo todo. Então, nós vamos tomar... Agora, precisa ficar bem claro isso. O matrimônio, o adultério é algo... assim, as consequências desses atos, principalmente o adultério, é algo muito terrível na vida da pessoa. Mas o que eu vejo quando nós vemos aquele texto, a minha opinião dos maiores problemas que nós tivemos hoje, como eu tive aqui na outra oportunidade, eu fui um pastor de dentro da favela de Heliópolis. Quando eu cheguei lá, todo mundo morava junto. Hoje todo mundo é casado. Pessoas que estavam 16 anos, não, vamos casar tudo para andar segundo o que a Bíblia diz. Mas o que eu quero dizer é assim, nós não podemos querer ser igual às pessoas que trouxeram a mulher em adultério e falavam assim, a lei de Moisés manda apedrejar. Então nós não podemos chegar para uma pessoa que errou, nós precisamos acompanhar, o arrependimento vai mostrar uma transformação, porque nós não temos o direito de colocar a pessoa numa prisão perpétua. Porque senão, se Cristo veio para nos libertar, e a Bíblia diz bem claro que Cristo veio para os pecadores. E lá, quando Jesus estava falando, ele pregava nas sinagogas, e lá nas sinagogas eram os ditos genuínos filhos de Deus. Bom, deixa eu continuar aqui, depois eu tenho mais perguntas para vocês, mas senão o telespectador não fala, né? O Sérgio Clemente de Paulo, em Moinhas, nas Minas Gerais. Não. Ambos estão ligados à lei do casamento. Mas se um morre, desobrigado ficará da lei do casamento. Está em Romanos 7:2. Agora, como você foi o traidor, julgo eu, não pode se casar biblicamente. A sua esposa já se tornou uma adúltera por sua culpa. E você casando é mais um adúltero. Deixa essa prática para os falsos pastores e falsos irmãos. Mas sei que toda regra tem exceção. Então, é esse que escreve o irmão Sérgio da Igreja Batista Nacional em Congonhas, lá nas Minas Gerais. O Jairo de Lima Alves, de Mundo Novo, do Mato Grosso do Sul. Esta é uma questão mais que lógica. O marido traiu a esposa e após o divórcio ela casou-se novamente. Naturalmente, perante a lei civil, ele encontra-se livre para contrair um novo casamento. Espiritualmente, falando-se de arrependimento, é outra coisa. O relacionamento entre ele e Deus só vai depender dele próprio. É bom que saiba que a fila anda e dessa forma o marido traidor está apto para novos desdobramentos. Bom, não sei. O Sandro de São Paulo diz assim, sim, pode se casar novamente, porque quando sua ex-esposa se casou novamente, você ficou livre da exposição ao adultério. Agora, se após o divórcio sua esposa ficasse só, aí sim você ficaria exposto e se casasse antes dela estaria em adultério. E também quem se divorcia de descrente fiel ao casamento só para casar novamente, ainda que seja com alguém da mesma igreja, comete adultério e é pior que os incrédulos. Isso eu falo de pessoas da igreja, pois as de fora dela é somente com Deus. 1 Coríntios 5:13. Michel Aparecido do Carmo, da capital paulista. Acredito que não, até porque se eu atrair, quem tem a carta de divórcio é ela. E aí sim, ela está com aval. Vamos dizer assim, para casar com outra pessoa. Eu não. Senão, não precisaria de carta de divórcio. O Wilton Almada, da capital da Bahia. Se nós fizermos uma pesquisa na igreja, ou seja, em qualquer igreja, veremos que quase todos desejam ser felizes de novo, em um novo casamento. Pois a Bíblia diz que não é bom que o homem fique só. O cara é membro da sua igreja, reverendo. Ele ouve o senhor e tal, fala, então tá bom, então não vou casar. Né, porque eu não tenho essa firmeza na palavra para contrair um novo casamento. Ele não vai ficar lá sofrendo que nem um condenado, passando por tudo quanto é tentação, dando problema, gerando preocupação. É o preço
É melhor você entrar no reino dos céus mutilado do que ir o corpo todo para o inferno. Hoje nós estamos vivendo uma sociedade muito... eu quero minha felicidade a troco de tudo, né? Como se Cristo na vida da pessoa não fosse suficiente para fazê-lo feliz. Então, por exemplo, você casou, divorciou, separou, no caso lá da pergunta, ele viu que a mulher está feliz lá e eu aqui, como é que eu fico? Eu quero ser feliz também, né? Então aí a gente abre essas prerrogativas para ir contra a palavra do Senhor. A questão é, você fez uma escolha pelo amor que você tem, aquilo que Deus tem colocado na sua vida, pelo amor que a gente tem, e para a certeza da sua salvação, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci. Jesus não passou aqui os seus anos de vida sem casar? Então é possível que você consiga também. O que eu volto a dizer é o seguinte, é o tema. Jesus morreu com 33 anos. Tá bom. Tem gente que morre mais antes disso. Né? O que eu estou dizendo é assim, nós estamos presos a um tema. Porque, obviamente, que a qualquer preço não se pode. Porque a Bíblia ela é bem incisiva no divórcio. Nós não estamos dizendo em qualquer condição se contrair um novo casamento. Embora o pastor Weber levantou a história de Davi. Mas eu estou preso ao tema, ao arrependimento e a esposa já ter casado de novo, ao qual, se há uma união e essa união é verdadeira, por que ela não perdoou? Por que os relacionamentos, eles só têm valor quando tudo está bem? Então, será que um dia também ela o amou? Será que ele o amou? Porque ele foi transparente com ela. Falou, olha, eu errei com você, eu adulterei, e eu estou aqui para me arrepender. Eu queria perguntar um negócio para o senhor. O que é mais difícil? A esposa traída perdoar o marido traidor ou o marido traído perdoar a esposa traidora? Eu acho que é difícil para ambos, porque se quebra um laço de confiança, e aí é bem complicado. Mas quando eu vejo lá em Gênesis 24, eu sempre me perguntei, por que a Bíblia diz assim, os dois estavam nus e não se envergonhavam no texto do casamento de Gênesis 24? Porque uma das coisas do casamento, nu significa ser transparente. Você está vendo a pessoa como ela é. E esse homem foi transparente com o erro dela. Ela tem o direito de não perdoar porque o coração dela estava duro. Provavelmente porque o casamento já não vinha bem. Eu não sei o tema. Então, só que ele está errado porque ele não pode pegar um problema e causar 100 vezes pior. Mas o que nós estamos é preso ao tema. A mulher já contraiu um novo casamento, então ela também não estava muito preocupada com ele que adulterou, porque se ela o amasse, ela já teria perdoado para reconstruir o casamento dela. Ela logo se jogou para arrumar outro casamento. O que a gente precisa pontuar é que hoje o evangelho não é mais prioridade na vida das pessoas. O que Jesus falou em Mateus 6, 33, 34 é buscar em primeiro lugar o reino e a justiça. E as outras coisas são acrescentadas. Quando Jesus está falando mais uma vez sobre isso, lá em Mateus 19, ele diz assim, se não for por imoralidade sexual, que é uma conotação diferente do que nós pensamos ocidentalmente e diferente para quem pensa orientalmente como um judeu, para o judeu é assim, ele está noivo, já está compromissado. Realiza a cerimônia, então tem as festas, aí levam-se os noivos para suas casas. Na noite de núpcia tem que ter a aliança, depois a consumação da aliança, que é o ato sexual. No ato sexual ele percebe que a mulher não é mais virgem, essa é a condição que Jesus diz para desfazer o casamento. Essa é a imoralidade sexual. Aí ele pode divorciar. História de divórcio permitido por traição não é verdadeiro? Não, aí vai a questão da traição, vem o perdão. Se os dois são cristãos, quem vai envolver agora é o perdão. Né? E aí, Jesus está explicando isso para os seus discípulos, dizendo assim, nós não tratamos mais o casamento agora com a lei de Moisés, nós tratamos com o princípio de Deus. O Deus uniu, não separe o homem. Os discípulos falaram assim para Jesus, se é assim, está lá em Mateus 19, 12, se é assim, é melhor a gente nem casar. Aí Jesus falou assim, olha, alguns são eunucos porque assim nasceram. Não tem alguma questão lá, não tem a libido funcionando, vamos pensar assim.
outros são feitos pelos homens, dizendo dos escravos que foram feitos eunucos, castrados. Outros assim se fizeram por causa do reino dos céus. A possibilidade que nós damos a essa pessoa é assim, por causa do reino dos céus. Mas nem todos são aptos a receber essa palavra, somente aquele a quem isso é dado. Nem todos, então, esse é o problema. A gente entende que a opção desse homem é se fazer eunuco por causa do reino, para conquistar o reino. O reino de Deus é tomado à força. Então, nós estamos trabalhando em relação assim, o que é mais conveniente? Eu não sei. Bom, está escrito aqui, né? Tá, mas também está mas escrito... isso não é para ele, né? Porque ele não é eunuco. Se fosse, Ele tem ali, Ele se fez pelo reino. Então, não está falando de uma cirurgia. Não para todos, ele diz aí. Não para antes, todos. né? Não para todos. Quem puder aceitar isso, aceite. Quem não puder. Ele não pode, porque ele não fez E quem não puder vai para o inferno. É isso que o reverendo Marcarini vem falando desde o começo do programa. Não é? Hã? Provavelmente. É isso que eu falo para a pessoa. Eu não tenho a certeza e a garantia que você vai para o céu, meu filho. Agora é por Mas conta ninguém sua. tem essa garantia. Eu até falo. Eu Pastor, tenho. Eu duvido, eu não tenho. Vamos lá. Porque a minha salvação tem que ser preservada até o último dia. Não, assim, eu tenho hoje, né? Hoje eu também tenho, mas Eu daqui creio amanhã a gente todos não os sabe. dias. Salvação é pela graça. Graça, não é dom, né? Não é por obra. Por obras. Vamos lá. Oswaldo Alves, ele mora em Pernambuco. Sim, pois o arrependimento é obra de Deus, e a verdade tanto libertou ele do adultério como salvou a samaritana e o ladrão da cruz. E caso você que participa do debate entende que o casamento é uma vez na vida, ou mesmo que o causador do divórcio não é digno do arrependimento, ou mesmo do recomeço na vida a dois, recomendo que não se aprofunde naquilo que é decreto e escolha de Deus sobre arrependimento e verdade. E nunca a doutrina humana, que apenas julga comportamento e nunca a vontade de Deus perante aquele que ele escolhe ao arrependimento. Sábio é todo aquele que sabe viver o presente. Eclesiastes 7:10. Sim, pode casar de novo e, por favor, ame mais sua esposa do que sua mãe. Credo. A gente não pode confundir arrependimento com casamento. São coisas diferentes. Arrependimento é para com o Senhor. A vida no reino é para... o casamento está inserido agora dentro do reino. Então, você pecou, você errou, você arrependeu, você está perdoado. Agora, uma condição é diferente. Então, não mistura casamento com arrependimento, são coisas diferentes. Mas nós estamos falando do ato de adultério. Né? Se eu me arrependo de um ato, eu não estou impedido de tal. Jesus falou para a mulher, vai, não peques mais. Para dizer assim, vai, mas continua debaixo da condenação, ninguém te condenou. Eu não te condeno, mas você vive como uma condenada. Não. É esse que é o problema. É isso que nós temos que enfrentar agora. É bem deixar claro. O matrimônio é digno entre todos de honra. Está escrito em Hebreus 13:4. O adultério é algo abominável diante de Deus. O adultério, na minha opinião, nunca vi na Bíblia que a pessoa a Bíblia nem diz do adultério, diz o adulto, porque existe o adúltero espiritual também, que adora outros deuses. O adúltero, esse sim não entrará no reino dos céus, porque ele é reiteradamente na mesma prática. Agora, a pessoa cometeu um pecado, eu vou falar, não, agora você está condenado à prisão perpétua. Agora você, se verdadeira... A pessoa que tem Jesus, e aqui, por que então lá em Atos, Paulo cansou de falar de arrependimento? Mateus 3:8, geram os frutos dignos de arrependimento. Eram para os cristãos isso. A Bíblia não é para o incrédulo, a Bíblia é para quem é crédulo. A Bíblia serve para nós reconhecer aonde estamos acertando e errando. E o adultério é um erro abominável, porém, não coloca a pessoa numa condição, depois que ela se arrepende, de masmorra perpétua. Só para entender, então não casar é uma prisão perpétua. Se ele quer casar... É uma condenação. Casar, o cara está... Não, se tá ele condenado quer casar, aqui. Se ele O senhor que está falando que ele não pode casar. Não, eu não estou falando. Ele pode fazer o que ele quiser. Não, o senhor entendeu. Mas ele está pedindo conselho. O conselho é não que se case, porque nós não temos direção. Agora, parece que assim, parece que se não casar, pronto, o cara morreu. Mata logo, porque, mano, para eu viver sem casar, eu prefiro morrer. Então parece que vai ser a coisa mais desgraçada da vida da pessoa é não casar mais. E se for esse o sentimento dele? O senhor já ficou separado da sua esposa há alguns meses? Meses não. Então fica para o senhor ver.
Eu não quero não, nem quero ficar, não nem quer, vou ficar. mas fica pondo fardo em cima dos outros. Não põe. Eu não Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Às vezes a gente... Eu tenho meditado muito nisso. O alívio de Jesus é alívio de verdade? Ou quando o cara vem para a igreja, você tem que crucificar a carne, você tem que... Então a gente coloca o sexo acima de qualquer necessidade. Então a gente tem vivido isso de verdade. A gente tem colocado o sexo no trono. Então por que Paulo falou assim, melhor casado que viver abrasado, se ele era contra o casamento? As viúvas. Não, senhor. 1 Coríntios 7... Não, os solteiros. Então não pode viúvas se conter que e solteiros. É melhor casado que viver abrasado. Paulo fala isso e ele prefere que ninguém case. E solteiros. Então, como se não casar fosse uma grande tragédia. Porque o sexo é uma necessidade grande. Tanto é que o sujeito quer casar hoje de verdade. O sexo é uma necessidade muito grande, colocada num patamar que não é para ele estar. Isso eu concordo, mas isso foi desde o início. As pessoas se casavam porque também é um comando bíblico. Crescer e multiplicar é um comando de Deus o casamento. Por isso que o casamento não entra... É um comando em Gênesis. Não entra na carta. O que eu imagino assim, eu concordo com o pastor que o adultério é terrível, mas nós não podemos... eu estou preso ao tema. A mulher construiu outra... Ele é um homem arrependido. O pecado tem que ser resistido pelo diabo, porque a Bíblia diz que nós temos que resistir até o sangue. Isso, nós não estamos discutindo, nós estamos discutindo um tema de uma pessoa que é cristã, sim, que ele caiu sim, mas ele se arrependeu sim, e ele quer reconstruir porque ele não consegue viver. Será que ele só se arrependeu porque a mulher casou? Agora deixa eu perguntar. Não sei, pode ser. É exatamente isso que eu quero perguntar para o senhor. Bispo, vamos imaginar o seguinte, que a esposa do cara não tivesse casado de novo, ela não casou de novo, tá? Ela ficou muito magoada com o adultério dele, mandou ele embora, se divorciou, ela não casou de novo. Ele está preso, ele não pode casar de novo. O senhor falou isso, certo? Não pode. Ela não quer mais viver com ele. Não fui eu que falei, mas foi o telespectador. Não, o senhor falou na primeira fala. Se ela não tivesse casado... sim, é verdade, o senhor tem razão. Se ela não tivesse casado, ele estaria preso porque ele só poderia se recasar de novo com ela. Com ela, exatamente. Só quer mais ele porque não confia nele. E não era muito afim dele, por isso mesmo que ele acabou traindo ela. Resultado, os dois estão presos na solteirice. Sim, e a gente vai até mais além, né? Por exemplo... se ela fosse casada, ele teria que, na minha opinião, se humilhar, jejuar, buscar a Deus para que o coração dela mudasse. Essa é a minha opinião, segundo a Bíblia. E se ela... Agora, vamos imaginar que ele faz tudo isso e ela diz, eu não quero mais. Pelo arrependimento e pelo ato de vontade da Bíblia, que ele quis restaurar e ela não quis, porque essa mulher é dura mesmo, é casca grossa, eu creio que ele pode se casar, porque Deus vai abençoar a vida dele. Porque ele caminhou tudo para poder restaurar aquilo que ele, com o seu próprio ato, ato errado, destruiu. E ele se arrependeu, isso eu chamo de arrependimento. Verdade. Ele querer retornar tudo o que errou e pagar o preço que for. Agora, ela não quer. Eu já tive casos de pessoas casadas que a mulher que adulterou, o marido perdoou e ela falou assim, nem me perdoando eu volto com você. Credo. Vamos ver o que a nossa equipe de reportagem apurou quando perguntou sobre o tema de hoje. A gente recebeu uma pergunta de um telespectador que diz o seguinte: traí minha esposa e ela se divorciou e casou de novo. Estou arrependido e quero me casar também. Eu posso? Qual que é o seu conselho para essa pessoa, para esse rapaz? Ele que pecou. Foi ele que errou. Biblicamente, não. Biblicamente, ele não pode casar, não pode mais, porque o erro foi dele. Acho que tem. Mas acho que agora é uma responsabilidade maior que ele tem com essa nova família e com ele mesmo, né? Claro que pode casar. Eu acho que pode casar de novo, mas isso é uma responsabilidade maior de manter essa família agora para sempre. Eu acho que pode, sim. Se a gente for fiel à palavra, eu vou ser bem claro, não pode. Não pode. Agora, tem muitas pessoas que não aguentam ficar só. Aí é uma opção dela. Mas se a gente seguir, ser fiel à palavra, o Senhor fala que casamento é um só. E na realidade não pode se casar novamente. E ainda de tudo, houve um adultério. Tudo bem, a moça se casou, mas aí foi um erro dele. Agora, ele vai ter as suas escolhas.
Então ele pode se casar, isso aí é um direito dele, ninguém proíbe ninguém a nada. Mas pela palavra, não pode. Segundo a Bíblia, não. A infidelidade foi da parte dele, né? Ele cometeu o adultério. O maior exemplo de arrependimento, para mim, na Bíblia, é Davi. Né? Davi, ele era segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia e não cometia mais os... Então, ele se arrependia, a partir dali, aquele pecado ele não cometia mais. Ele pecava, mas aquilo lá não mais. Agora, em relação a ele, né, se eu estivesse com ele aqui agora, eu falaria para ele, cara, você tem toda a chance do mundo na sua mão. Deus quer te dar uma nova oportunidade, o seu chamado está de pé, né, para ter uma família, para restaurar isso no teu coração, porque se não há mais chance de você restaurar aquele casamento, porque ela já casou, Deus tem uma nova oportunidade para você. Não feche teu coração. A graça de Deus é muito além do que a religião, cara, é muito além do que do que o homem quer dizer. A graça vai muito além disso. A graça é quando eu deixo os meus conceitos de lado e falo, Deus, o Senhor morreu por mim. O que mais eu tenho que colocar de critério para não viver a tua graça? Marta Oliveira, de Imperatriz, lá no Maranhão. Acredito que esse irmão possa se casar novamente, sim. O que mais graça de Deus sobre nossas vidas. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É uma questão pessoal dele com Deus diante de uma conversão. Guto. O Guto não identifica o lugar onde ele trabalha, né? onde ele vive. Ele diz assim, responderam-lhe, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, que é Jesus, pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Moisés dava carta de divórcio, porém o motivo não era o adultério, pois quem cometesse adultério deveria ser apedrejado até a morte. Portanto, Jesus não mencionou a palavra adultério em Mateus 19:9. A legalidade do divórcio em caso de adultério é uma mentira do protestantismo. Foi mais ou menos isso que o senhor falou aqui hoje, né, reverendo? Exatamente. Porque assim, quando houver a reforma protestante, a consolidação das doutrinas, ela seria contínua, né? E o que aconteceu com as igrejas reformadas? Elas consolidaram uma doutrina sem apurar algumas questões importantes. O casamento foi uma doutrina que se rechaçou da Igreja Católica, o divórcio, desculpa, da Igreja Católica, e não se consolidou dentro da doutrina protestante. E aí nós temos uma ramificação de igrejas e doutrinas que não tem uma lei, alguma coisa arbitrada em relação ao divórcio. E é essa confusão. E aí, por isso que a gente fala, né, então, que, inclusive, essa doutrina católica do divórcio é muito antes, né, da reforma, já estava consolidada dentro da igreja, que era nossa também, né? Vamos fazer o seguinte, eu tenho que terminar o programa. Anota aí a minha sugestão de pauta. Vamos fazer um debate sobre o que Jesus quis dizer com relações sexuais ilícitas, lá no texto de divórcio, tá? E aí a gente vai discutir exatamente isso. Pastor Rogério Marcarim da Costa, ministro da Igreja Evangélica Congregacional, lá no Parque Cruzeiro do Sul. Muito obrigado pela presença do irmão. Bispo Maurício Nogueira, líder da Igreja Apostólica Unção e Adoração com Cristo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E esses irmãos estão à sua disposição para tirar dúvidas, atender convite para fazer palestra, responder e-mail e tal. O contato deles você encontra lá no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Vamos ver quem vai levar o brinde da grade. Emília Escapini, lá de Cabo Frio. Valeu, Emília. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus.